E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro. Bom dia, saúde de hoje. Diretamente de Atibaia, aqui para o Bom Dia Saúde de hoje, eu estou com a doutora Vanessa Dan, cirurgiã dentista, especialista em canal e também em prótese. Mas hoje o nosso assunto é diretamente a você. Você já sentiu medo de ir ao dentista, dor de dente? Eu acredito que é uma das piores dores, né? Agora, para trazer esse assunto, deixar você mais aliviada, eu trouxe ela. Doutora Vanessa Dan, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Tudo ótimo, prazer o nosso te receber. Doutora Vanessa, nós sabemos que não somente, eu acredito que não somente a medicina, a odontologia, vem crescendo a questão da tecnologia. Mas também sabemos que diariamente você deve ver assim, no seu dia a dia do consultório, Uhum, muitas pessoas que ainda trazem essa bagagem do medo. Que antigamente, a gente sabe que a odontologia antiga para hoje mudou muitas coisas. O completamente. que você pode nos dizer em relação à odontologia antiga, desse medo de pacientes, até mais assim, antigos, para hoje, né? Dessa questão do medo, ainda existe? Existe, e eu vou te falar, Flávia, que eu acho que hoje uns 90% do meu público é paciente com pânico, com medo e trauma de dentista. Sério? Sério, é mais comum o paciente que aparece com medo do que o paciente que aparece sem medo no consultório. Porque muitos pacientes passaram por algum trauma de tratamento antigo, né? Alguns anos atrás, algumas décadas, os tipos de tratamento, eles eram feitos de uma forma muito invasiva, né? Ou não se tinha muita tecnologia que Verdade. facilitava o tratamento. Então, muitos pacientes passaram por algum trauma e esse trauma eles carregaram aí pelo resto da vida. Então, muita gente não sabe que se atualizou, né? Tanto a odonto quanto a medicina se atualizou, modernizou, mas eles têm esse medo ainda e eles não procuram nem saber o diferencial que tem hoje em dia. Agora, doutora Vanessa, uma pergunta, uma dúvida até mesmo minha, né? Você Uhum. acha que o medo está interligado, você que é especialista até mesmo em canal, no aquele aparelhinho? Porque eu vou dizer para você, eu não é que eu não tenha medo de dentista, eu não vou dizer, eu tenho um pouquinho, mas quando liga aquele aparelhinho, já começa a suar frio, aquele papelzinho que é o guardanapinho que eles Da dão para massa. já amassa, me fala. Tá. Tem a ver? Tem a ver. Tem muito a ver, e principalmente porque também há algum tempo atrás, né, os chipos que a gente tem daquele aparelhinho motorzinho do Aham. dentista, né, que é o famoso, Aquele o motorzinho. nosso equipamento de trabalho, ele Sim. era feito de uma forma ali que ele era um pouco mais barulhento também, né. Uhum. Então, acaba gerando o pânico do paciente achar que ele vai sentir a dor a partir do momento que ele ouve o barulho. Ele nem começou o tratamento, mas ele ouviu o barulho, ele já está sentindo a dor, Aham. né. Mas hoje a gente tem outras opções, não só além do motor, daquele do barulhinho, mas a Aham. gente tem outras tecnologias também, Ai, que que às vezes você legal. nem precisa chegar a usar aquele motor, né. Você consegue Correto. prevenir, fazer um tratamento antes, inicialmente, muito mais tranquilo, muito menos invasivo, muito menos doloroso, antes mesmo de você chegar a usar o motorzinho, né. E quando que a gente entende, doutora Dani, nessa questão do tratamento preventivo? Eu vou tentar dar um exemplo, assim, para vocês, um pouco mais prático, né, do dia a dia. Então, por exemplo, se você chega a ter um machucado e você não cuidar daquele machucado, né, de qualquer parte no corpo, no braço, Sim. aquilo vai piorar. E aí, quando você for tratar, você já vai ter uma consequência um pouco maior, né. Uhum. Então, às vezes aquilo vai infeccionar, vai inflamar, você vai sentir dor para fazer algum tratamento. Na boca, ali não é diferente. Então, assim, o ideal é você sempre procurar o dentista, no máximo, intervalo de 6 em 6 meses. Perfeito. Certo? Por que isso? Uma cárie, quando ela começa a iniciar e você não trata ela, em 6 meses ela vai ter um aumento, muito relativamente pequeno, né, não é tão significativo. Então você faz um tratamento mais simples, mais conservador. Uhum. A partir do momento que você passou esses 6 meses e não foi, essa cárie aumentou,
virou um canal, por exemplo. E aí você já tem um outro tratamento, um outro tipo de conduta. Não tratou esse canal, passou mais 6 meses, passaram-se mais 6 meses, você não tratou, voltou, foi ver, você vai ter já, além do canal, às vezes uma extração, vai perder o dente. Então, cada etapa que você vai pulando do tratamento preventivo, você vai piorando e vai aumentando ali, além da questão do tipo de tratamento, o custo em cima disso também. Então, uma limpeza hoje, além da questão da prevenção, da dor e do custo, né? Você vai ter muito menor do que daqui a 1 ano, 2. A limpeza também é geralmente 6 em 6? É indicada de 6 em 6 meses. E pessoas, provavelmente hoje nós estamos na era aí da estética dental, nós sabemos que tem muitas das lentes, as facetas, enfim, também é necessário fazer essa limpeza? É necessário aí um pouco menos, antes dos 6 meses. Ah, então menos tempo. Menos tempo. Tipo de 4 meses? 3, 4 meses, por exemplo. A gente tem daí algumas classificações de paciente que você teria uma indicação para fazer isso um pouco antes pela dificuldade que você vai ter de higienização, tá? Então, se você possui lente, se você tem prótese, se você tem alguma coisa que dificulta talvez um pouco o seu cuidado ali em casa, o ideal é você procurar o dentista com um intervalo um pouco menor, né? Se você é um paciente cardíaco, por exemplo, essa semana eu recebi um paciente no consultório. Sério? Que ele vai fazer uma cirurgia bariátrica e ele precisava fazer a limpeza para remoção de tártaro ali, de placa, de toda a contaminação da boca antes da cirurgia. Porque existe uma doença... protocolo? Exato. Existe um processo que chama endocardite bacteriana. Muita gente não sabe disso. E é um risco muito grande. Endocardite? Endocardite bacteriana. Seria nos dentes? O que acontece? A gente tem bactérias na boca, todo mundo tem, normal, só que você tem ali um acúmulo de placas de alimento com bactérias e aquilo se descola do seu dente, desprende e cai na sua corrente sanguínea e pode parar no seu coração. E você pode ter um problema cardíaco, uma parada cardíaca no meio da cirurgia por causa disso. Meu Deus, então, eu não sabia disso. É importantíssimo. Então, casos de paciente que você já tem uma predisposição a alguma doença ou que você vai passar por um procedimento de ou um risco processo de cirurgias. Exato. O indicado é você fazer primeiro esse controle, a limpeza, a higienização e depois a cirurgia. O canal pode ser tratado em gestante? Pode e deve, inclusive. Porque também pode acontecer umas complicações se você tem um aumento ali de bactérias na boca, que isso pode ter um parto prematuro por causa da falta de tratamento de canal. Verdade. E hoje em dia, como eu falei, né, a tecnologia veio para ajudar. Sim. Existem vários estudos, então a gente tem uma gama de anestésicos, de tipo de anestesia, que você é seguro dar para aplicar em gestante, em cardíaco, em diabético. Então hoje dá para fazer um tratamento, por exemplo, odontológico, junto com uma mulher gestante, porque antigamente... Deve ser feito. Desde que você procure um profissional que ele saiba indicar corretamente ali o tratamento, né? Então, o anestésico específico, a qualidade do tratamento. Uma outra coisa que não se fala muito, mas hoje em dia a gente usa uma tecnologia para fazer canal, no meu consultório pelo menos é o que eu trabalho 100%, é um motor silencioso. Então, o motorzinho que vocês odeiam, mas é um motor silencioso. Ai, gente, que delícia. Eu posso ir lá, então, quando eu tiver algum... E esse motorzinho, ele permite que a gente faça o canal em uma única sessão. Que legal, doutora Então, uma Vanessa. única vez que você vai, uma consulta ali de mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas, e a gente já finaliza o canal na mesma sessão. Então, por exemplo, a pessoa chegou lá no seu consultório, ela tem necessidade de um canal. Ela já pode, em uma única sessão, ela já sai prontinha e sem o barulho do motorzinho. Exato, porque isso facilita em vários pontos, né? Primeiro, você diminui a fragilidade do dente, porque entre consultas, aí quebra, come alguma coisa mais dura. Então, você diminui essa fragilidade. O segundo, você diminui a dor e, consequentemente, a fuga do paciente desse tratamento. Né? E, por último, essa questão de proliferação de bactérias, né? Então, quando você tem um foco ali de cárie, de infecção que deu canal, quanto mais tempo você demora para resolver, pior vai ser a chance de dar certo. O que você mais vê, assim, no seu dia a dia, de algum caso que você poderia citar aqui pra gente, que sirva de exemplo? Todo mundo quer um tratamento rápido, né? Rápido, de qualidade, que funcione e que não sinta dor e ok, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais faço no meu consultório, que mais acontece, é a gente fazer a parte ortodôntica com alta tecnologia digital. Então, a gente trabalha com aquele escaneamento 3D, o projeto todo 3D do seu caso,
do sorriso e tudo mais. E a gente consegue trabalhar com aqueles alinhadores, transparente, sim. prótese, tudo no digital. Então, assim, o paciente ele consegue ter uma previsibilidade, ele dá sequência no tratamento no tempo dele em casa, ele só faz o acompanhamento com a gente virtual. Isso facilita muito a vida corrida de todo Dele, né, mundo. na Por exemplo, correria. eu tenho um paciente que é piloto de avião. Ele não consegue Nossa. fazer uma manutenção ortodôntica tradicional, né? Então, a gente tem a tecnologia nesse sentido hoje Nossa, olha que legal, né? para ajudar a facilitar a vida para ele conseguir realizar o tratamento. Porque muita gente deixou de fazer porque não tinha tempo. Verdade. É uma das coisas que hoje mais aparece lá. E a outra é realmente a questão do medo, da dor e do medo. Hoje a gente tem opções de sedativo, de anestesia, de sedação mesmo em consultório. E você atua com isso Sim. hoje? A gente tem parceiros, toda uma equipe que trabalha lá comigo, graças a Deus, então, Amém. maravilhosa. E aí a gente tem o pessoal responsável pela anestesia e pela sedação do paciente. Então, Isso é casos mais muito importante, extremos, né? a gente consegue sedar o paciente para fazer com mais tranquilidade. Eu fiquei sabendo que você também é especialista em prótese. Uhum. E hoje a tecnologia avançou também nesse segmento da odontologia, né? Sim. As próteses, na verdade, elas são antigas, né? Elas existem aí para salvar o dente há muitos anos. Sim. O que mudou de uns tempos para cá foi a utilização, a indicação delas e a forma de ser confeccionada. Então, primeiro, a famosa lente de contato, né? Que tá em alta, todo mundo tem. Hoje a gente consegue fazer todo o planejamento e o projeto dos seus dentes, o sorriso do paciente virtual, digital, antes de confeccionar na boca. Então, ele aprova o que ele quer. Vê aquilo, Ele vê o que ele quer, tudo. o sonho dele do dente branquinho, bonito, Aham, antes sim. de ser colocado em boca, né? Então a gente consegue trabalhar isso no digital. E segundo, em relação também à parte de resistência de dente. Antigamente, a gente tinha uma conduta de você ter um desgaste muito grande do dente. Isso dente. fragilizava muito. Hoje, com essas opções digital, de medidas, de distância e tudo mais que a tecnologia proporcionou para nós, você consegue fazer um mínimo de desgaste ali, o mínimo necessário realmente, e recuperar o dente que estava quebrado ou fraturado. E aí a prótese, ela consegue devolver aquilo que você não tem ou que quebrou, de uma forma muito mais resistente e segura também. Melhor, Olha, né? doutora Vanessa, como que a gente acha você nas redes sociais? O meu Instagram é @doutora Vanessa Dan, D de dado, A-M de Maria. E o do meu consultório em Atibaia, quem quiser, pertinho, aproveitem para visitar a cidade linda. Atibaia é maravilhoso, gente. Consultório Vitagio, com 2 T's. E muito obrigada, viu, doutora Imagina, Vanessa? eu que agradeço e estou sempre disponível. Gente, adolescência. Nossa, esse é um tema que eu gosto muito de trazer, justamente porque qualquer pessoa, eu acredito que as mães principalmente, já passaram ou passam por essa fase dos filhos entrar em adolescência. Como é difícil, é tão difícil saber lidar de quando é bom, quando eu tô sendo, quando eu tô sendo compreensiva, quando não, se ele pensa que eu sou uma chata. Não é isso, doutora Luciana? Eles sempre pensam isso. Que a mãe, nessa fase, é tudo chata, né? Ai, como você é chata, não quer ir em lugar nenhum com a gente mais, muda todo o Tranca perfil. no quarto de porta fechada. 24 horas se deixar. Fica lá. Aí o amigo vem, fica lá também trancado. Ninguém quer saber de sair, tomar um sorvete. Não, Não. Vamos sair para comer um lanche também, não existe mais isso, viu? não. Acabou a companhia, né? Mas Exato. para a gente resolver essa parte, eu trouxe a doutora Luciana Fortes hoje. O que é o amadurecimento emocional, doutora Luciana, na fase da adolescência? Então, a adolescência, ela é uma fase muito importante porque é uma fase de formação de personalidade, de formação de caráter, sendo que as funções cerebrais principais ainda não, o cérebro não está completamente formado. O cérebro, a parte do córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, quais são? Automonitoramento, controle inibitório, flexibilidade, atenção focada, isso não está pronto ainda. Isso vai ficar pronto lá por volta dos 17 anos. Só que isso não está pronto ainda. Por outro lado, tem uma descarga hormonal enorme da adolescência e a pessoa não se sente pertencente a nada. E quando você fala de pertencente, né? Por que essa fase, principalmente que nós estamos aí falando da adolescência,
ela é tão intensa, doutora Luciane, emocionalmente principalmente? Tão intensa exatamente por isso, porque como o adolescente ainda não tem todas as funções executivas, o córtex pré-frontal não está maduro ainda, ela não tem esse controle inibitório, ela não tem essa flexibilidade, ela ainda não consegue de uma forma tranquila, serena. Então, com isso, o que acontece? Simplesmente ele não tem limite, não consegue pesar o que é importante, o que não é. E aí, como ele não consegue pesar, não tem esse limite, esse controle, o que acontece? É tudo intenso, é tudo muito, a descarga hormonal é muita, a irritabilidade é grande, as explosões, porque eles não têm o autocontrole ainda. E o que muda, por exemplo, dentro, dessa questão do adolescente nesse período principalmente? O que muda, ele já não vai saber fazer circular, ele não consegue circular no meio de crianças e sentir prazer. Ele não é mais criança, ele não é Já adulto, passou, já tá passou, naquele intermédio, está no né? limbo. É, É o limbo. Ele não consegue se sentir pertencente a um grupo. E ele não é adulto ainda, mas ele também não é criança. E isso, para ele, é uma coisa muito séria, porque ele não se sente validado, ele não acha que a opinião dele importa, ele acha que todo mundo está errado e ele que está certo, sim. mas ele não tem voz para falar. Então, é esse turbilhão de emoções. E quando que é, por exemplo, a imaturidade deixa de ser esperada e já vira um sinal de alerta aí para nós mamães, principalmente, ficarmos atentas? Um a cada 7 adolescentes sofre por transtornos mentais. É um número muito alto. Bastante. E isso é muito preocupante. Por quê? O que acontece? Quando o adolescente começa a ficar muito isolado, apesar da gente saber que o isolamento deles é um isolamento que é opcional, mas a gente, como pai, a gente precisa tomar cuidado de puxá-lo para próximo da família, tentar ter esse olhar atento, tentar acompanhar a vida dele de perto, principalmente nesse mundo digital que a gente vive hoje em dia. Total. E dentro disso, quais são, por exemplo, os principais desafios, né, emocionais que eles sofrem hoje desses adolescentes? Muita questão de bullying, muita questão a comparação, porque as redes sociais traz uma realidade de perfeição, que na vida real a gente sabe que não é, que aquele mundo não é tão cor-de-rosa como está pintado na rede social. Sim. E aí, com isso, eles se sentem inferiores. Com isso vem a comparação, porque aquela menina é linda, porque que... Eu não, tem a diferença, né, E tem o bullying. o bullying. Tem o bullying. É muito difícil, né? E aí acaba que eles... É preciso tomar muito cuidado, porque é uma fase muito delicada. E como eles não têm, volto a falar, o cérebro ainda não está totalmente amadurecido, eles não medem muitas consequências do que fazem. Verdade. Então, existe muito cuidado com a automutilação. Eles se cortam. Eu já vi muito assunto sobre isso, viu, doutora Luciana? Sim. Eu acho que acaba aquela parte mais interna dessa criança, ou desse pré-adolescente ou do adolescente, que passa pelo bullying, que é bem difícil, e acaba se automutilando pela dor, Sim. né? E outra, uma coisa muito importante, e que mais séria ainda, ideação suicida. E hoje nós temos muitos casos aí de adolescente de 15, 17 anos. A partir dos 14 anos, começam a se apresentar os sintomas de ansiedade, depressão, e muitos transtornos começam a se manifestar na adolescência. E qual que é o papel, por exemplo, agora, fundamental nessa família durante esse processo? Acolhimento, escuta ativa, exemplo. A melhor forma de você ensinar é dando o exemplo.
verdade. Se o pai diz, menino, você tá demais na rede social, mas não sai da rede social, Não adianta, né? entendeu? Se você, como é que você vai gritar, brigar com seu filho, gritando, alterando a voz, e quer que seu filho seja uma pessoa serena? Com certeza. É o Entendeu? reflexo, né? É o reflexo, eles aprendem pelo exemplo. E como que essas pessoas podem melhorar esse diálogo com esses adolescentes? Que é difícil. É Não é uma difícil. tarefa fácil. Eu tenho um lema lá em casa que é, você não é todo mundo, e eles já Já porque já entende. entendem. Porque todo mundo, você não é todo mundo. Porque tem a festa, aí Eu vou Ah, porque... vai todo mundo. Não, você não é todo mundo. Mas precisa o tal do RG falso para ir em balada. Balada. Como é que você deixa seu filho fazer um RG falso? Não. Você está ensinando seu filho a cometer um crime, porque Sim, é falsidade ideológica. sim, verdade. Como é que é o exemplo? Tudo vai para o exemplo. E acolhimento, muito acolhimento, trazer para perto. E se precisar, qualquer sinal de alerta, procura um profissional. Não é hora, não dá a roupa nova que ele quer, não dá o jogo novo que ele quer, mas leva ele para se tratar, porque você está forjando o adulto Tá de amanhã. mascarando, né, E doutora você Luciana? exatamente. Quem ele é hoje, ele vai ser o adulto que ele vai se transformar Lá no futuro. no futuro. E quando é importante essa mãe ou esse pai ou o conjunto da família como um todo procurar, por exemplo, uma ajuda profissional? Exatamente. Essa ajuda profissional, sempre que não consegue ter diálogo, às vezes vem com o adolescente e eu digo, não, eu vou ficar com a mãe, porque eu estou precisando tratar a mãe primeiro. Já aconteceu Sério? várias Então, vezes. primeiro a mãe, né? Primeiro precisa tratar a mãe, porque ela precisa primeiro entender o papel dela nessa relação. Você não precisa ser melhor amigo do seu filho. Você é mãe, você é pai. Melhor amigo é verdade. amigo. Não dá para misturar as coisas. É verdade. Às vezes eu até falo assim para as minhas filhas, olha, porque esses dias a minha menor salvou o meu contato, minha melhor amiga. Eu achei lindo. Mudou o fofo. nome, mamãe, minha melhor amiga. Portanto, entretanto, todavia, eu sempre falo para ela, eu sou sua amiga, mas antes mesmo de ser sua amiga, eu sou sua mãe. Exatamente. E é isso. E é isso. Não, e é bom eles contarem com a gente, Ter a saber que tem firmeza, o suporte. confiança. Mas os limites, São saber impor o importantes, limite, sim. o limite faz parte É verdade. da formação. Um não vale muito mais do que 10 sims e Verdade. traz segurança para o filho. Eu não sei se você já ouviu, mas tem aquele ditado, né? Eu prefiro ver você chorando agora do que eu chorar depois. Né? Eu agora estou com um podcast no Spotify e o episódio de abertura do podcast Foi esse. foi sobre limites. Quando colocamos, né? Quando devemos colocarmos. colocar limite. Que legal. E já está disponível, né? Já está até no segundo episódio, Isso já aí. tem 2 lá. Eu acho super importante. O limite é onde começa o seu, termina o meu, né? Exato. É bem assim. E entender até onde ele pode ir. Sim. Porque se não entende até onde ele pode ir, depois ele vai Não virar tem um como. adulto, que ele não sabe até onde ele pode ir no emprego. Verdade. E aí vai para as drogas, porque o adolescente tem necessidade de transgredir. Se a gente não fecha os olhos para as coisas mais bobas, eles vão transgredir em coisas mais sérias. Mais sérias. Gente, isso é um assunto muito legal, viu? Para um Sim. podcast depois. É. Comigo, hein? Sim, vale. Eu acho que as pessoas, principalmente as mães, né? A gente passa por essa fase, eu tenho um filho adolescente e sei quanto que é a mudança. É igual eu falo, a mulher dos 40 a mais, a menopausa, climatério, eles são a parte da adolescência, é da noite pro dia. E assim, e quando acaba a adolescência, Gente. aí você vai ver agora com sua filha mais velha que as coisas vão voltando ao normal. Tudo volta, parece que fica tranquilo. Exato. E eles ficam mais compreensivos. É quando o córtex pré-frontal acaba de se formar. Ai, que bênção! Doutora Luciana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui na nossa casinha, diretamente para a sua casinha. Como está nas redes sociais mesmo? Neuropsicóloga Luciana Fortes. Olha, lá tem muitos assuntos, não só mesmo esse, que ela até mesmo agora está já no segundo episódio. Eu tem já um recebi podcast. podcast. Siga a Sinapse. Siga a Sinapse no Spotify. No Spotify.
Então, bora, gente. Se você tiver dúvidas, pode procurar a doutora Luciana Fortes. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer Ah, enorme. obrigada. E ele voltou, doutor Rodolfo Rangel, trazendo os melhores assuntos, né, para os nossos cuidados, para até mesmo a nossa autoestima. E um dos assuntos que eu vejo muitas das mulheres no meu dia a dia, viu, doutor Rodolfo? É assim, quando a gente olha no espelho, aí começa a criar uma papadinha, assim, aí tem gente que tem um pouquinho mais. Então, o assunto hoje vai ser lipoaspiração de papada e a famosa bichectomia. Tudo bem, doutor Tudo bom, Rodolfo? Flávio? Seja Mais uma bem-vindo vez. de novo, Obrigado mais né? uma vez. Diretamente de São José dos Campos, a São Santa Paulo. Branca também, vamos lembrar de Vai Santa Santa Branca. Branca, pronto. Doutor, me fala uma coisa, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o que na verdade é a bichectomia e a lipoaspiração de papada? Então, vamos falar de forma bem sucinta, né? A bichectomia, a gente remove a bola de bichar. A bola de bichar é uma gordura que fica nessa região, pega desde essa, vou fazer para a câmera, desde essa parte daqui de cima até a região daqui, certo? Daqui para cá. Só que a gente não remove totalmente essa bola de bichar, né? Então ela é um arcabouço, né? São vários nódulozinhos ali no caso de gordura, e a gente remove mais essa parte aqui do terço da face, não precisa remover até lá em cima, até porque ela serve também para lubrificação da parte da TM, que é a parte da nossa articulação. Perfeito. Então, removendo isso, a gente causa um efeito do afinamento dessa partezinha daqui de do trás. rosto. Não, tem que deixar às vezes claro que a gente não vai afinar muito essa parte daqui da frente. A gordura não está localizada aqui, ela está lá nessa parte de trás. E essa é uma gordura que você pode fazer academia, pode ficar com seus 5% de gordura, que a gordurinha dali de trás ela sempre vai ficar. Então a gente remove ela de forma mecânica para dar esse efeito um pouquinho mais afinado lá atrás. E vamos já falar agora, tá? Antes, vou explicar já, que não causa um problema futuramente, que depois você vai envelhecer muito mais rápido. Isso é um mito, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, vou deixar claro, isso é um mito. Ótimo. Fazer a bichectomia, futuramente você não vai ficar com o rosto mais caído, tudo mais, como é colocado na internet, tá? E Perfeito. em relação da parte da lipoaspiração de papada, essa gordura daqui, tem pessoas que têm uma dificuldade maior em perder. Você pode notar com pessoas que passam pelo processo de emagrecimento, Sim. vai emagrecer, E mas continua. mesmo assim vai continuar. Por que isso daí? Porque tem pessoas que a gente tem uma tendência maior em perder gordura de certas regiões, que em outras é mais difícil. Sim. É que nem você acumular mais gordura em certas regiões, quando você está engordando, do que outras pessoas. Tem pessoas que acumulam mais gordura na parte do glúteo, outras realmente na barriga. Então, tudo depende. Então, quando isso daqui a gente percebe, palpando, sabe que ali a gente tem uma gordura, realmente a gente pode recomendar que seja feita a lipoaspiração para dar aquela coladinha. Então, depois, quando passa todo o processo, que vai entre 3 a 4 meses, né? A pele daqui já está mais coladinha, a gente já tem mais uma definição da parte da mandíbula. E às vezes o pessoal pergunta, pô, mas fica pele? Fica pele? Bom, eu vou falar de experiência que eu tenho. Tá. Normalmente não fica. Tá? Já Não fica dá aquela aquela sobra, colada. Sim, ela já sim. dá uma colada super legal. Não fica. Há casos que podem realmente necessitar depois de um tracionamento de pele ou, no caso de uma remoção. O mais recomendado, se um dia precisar, eu falo para o paciente, faz a remoção da pele, do excesso, e puxa ali para trás e reposiciona. Essa é a melhor indicação. Tá? E, doutor Rodolfo, me fala, em caso de bichectomia, você como cirurgião dentista, quando você enxerga que é necessário, por exemplo, numa harmonização facial? Então, normalmente o paciente já vem já reclamando. Fala, eu tenho meu rosto um pouquinho cheinho, Sim. né? Ou assim, a bichectomia, como que ela... Vamos fazer um histórico rapidinho, tá? Super rápido. Tá. A bichectomia começou como? O paciente morde demais a bochecha, conforme ele está usando um aparelho ortodôntico. Então, ele está usando o aparelho ortodôntico e a gente não, Dá aquelas mordidas morde internas, mais, né? machuca. E o que a gente pode fazer? Bom, vamos remover a bola de bichar, né? Remover aquela gordura para que ele não continue mordendo a parte da bochecha mais. Só que viram que isso daí, poxa, eu removendo a gordura, o negócio afina ali, entendeu? E vamos assim, falar de uma forma o seguinte, como é que eu posso indicar para o paciente? Tem pacientes que não têm perfil para poder fazer a bichectomia. Vou dar um exemplo, pessoas que têm o queixo muito para frente, aquele classe 3, sabe? A pessoa classe 3 não é uma boa indicação. Para fazer. Não fica legal, tá? Não vou entrar em detalhes, mas não é uma boa indicação. Pessoa que tem o rosto também muito quadradinho, tá? Aquela pessoa muito quadrada, que assim, a gente também não é um indicado para isso. O melhor perfil para poder fazer uma bichectomia
é aquele rostinho que parece um moranguinho, que é aquela parte maiorzinha aqui em cima e E vai vai afinando aqui afinando. embaixo. Essa é a melhor indicação que a gente pode ter para bichectomia, tá? E me fala uma coisa, hoje nós sabemos que principalmente a lipoaspiração de papada é um dos procedimentos mais procurados dentro dos consultórios, né? Para quem até mesmo deseja fazer um contorno facial. Me fala uma coisa, como esse procedimento ele é realizado na prática? É legal perguntar isso porque é o seguinte, tem gente que chega com medo demais isso, né? Então, assim, na prática, o que que é? A gente só faz um furinho aqui, debaixo do mento, não dá nem para perceber depois, injeta assim um líquido, esse líquido ele vai dar volume naquela região, aquele volume é para anestesiar, fazer, no caso, que a gordura também fique mais dissolvida, e com os instrumentos necessários, né, como as cânulas que a gente usa, né, a gente vai lipoaspirar aquilo. Mas assim, só quem fez realmente pode chegar para você e falar, olha, realmente é tranquilo, não dói nada. Porque a gente falar desse jeito, as pessoas, nossa, é uma cirurgia, ai, dói demais. Não. Então, se você quer, assim, uma referência, procura às vezes alguém que Sempre uma fez. pessoa que fez, Fez ali, né? ó, fala, e aí, como é que foi? Te garanto que ela vai falar para você, olha, foi tranquilo, tá? É porque é um processo assim que a gente sabe que pode ocasionar um pouquinho de dor, porque mexeu. Desconforto. Mas É. né, cada Não, um tem tudo é um suportável. jeito, tem uma, né, um tipo. E me fala uma coisa, muitas pessoas, inclusive, não sabem, né, nessas questões de cirurgião dentista, que vocês possuem, por exemplo, um conhecimento de anatomia, justamente também da face e pescoço. De que forma essa formação contribui para a segurança e precisão correta desses procedimentos? A, a gente cita o cirurgião dentista que ele fica muito tempo estudando parte de cabeça e pescoço. Então a gente foca Isso. demais em cabeça e pescoço. Então a parte do conhecimento é muito importante? Eu falo assim, muito profissional, se você estudar, você também pode ter o mesmo conhecimento que eu tenho. Sim. Mas eu acho que a gente tem uma vivência, né? Acho que a gente põe a mão na massa ali direto, né? Então, isso conta muito também. Então, ter conhecimento, muita gente pode pegar e aprender. A vivência vai contar muito também. Então, a gente saber onde é um determinado local, isso, aquele músculo daqui, aquele nervo dali, eu não posso ir até a região tal, eu tenho que tomar cuidado com a artéria tal na hora da bichectomia. É importante? Mas todo mundo pode aprender. Vários profissionais podem aprender do mesmo jeito. Só que, como eu falei, a vivência conta, entendeu? Então, acho que a gente, como cirurgião dentista, a gente passou muitos anos na faculdade, né, fazendo, trabalhando com isso, a vivência no consultório e também fazendo o curso, aprendendo ainda mais sobre isso. Então, acho que não falo que a gente tem que ser exclusivo para isso, mas eu acho que a gente tem um peso a mais para poder ter uma segurança para o Para o paciente em relação a isso. paciente. E até voltando agora nessa questão que nós falamos da lipoaspiração de papada, de sentir dor ou não sentir, a bichectomia, como que é esse pós-operatório? Assim, para os pacientes, claro que a gente sabe cada um, né, cada um, A bichectomia é bem mais tranquila, tá? Às vezes tá? tem casos que a gente nem dá uma faixa para o paciente para precisar colocar, não precisa. Fala para ele fazer compressa com gelo e tudo mais ali. Medicações, né? As recomendações do pós-operatório, mas a da lipoaspiração de papada, a gente realmente recomenda que seja feita drenagem depois. Então, sempre quando o paciente vai fazer um orçamento comigo, eu falo, ó, você vai gastar isso. Só que você vai gastar um pouco mais, que você vai ter que fazer uma drenagem com algum esteticista ou com algum fisioterapeuta lá. Então, ponha no seu orçamento que você vai ter que ter essa conta depois. Uhum. No pós-operatório da lipoaspiração, ela tem que usar uma faixa Uma durante o faixinha. período. Uhum. Aí isso daí depende da pessoa, vamos supor assim, eu trabalho, não gosto de ficar usando a faixa. Então ela vai ter que se programar. Eu vou ter que ficar uma semana com a faixa? Então tudo bem, se programa para você fazer umas férias e tudo mais. Entendeu? Perfeito. E me fala uma coisa, quando esses procedimentos, doutor Rodolfo, são feitos com critério, tudo certinho, um planejamento, que a gente já sabe, igual você falou, de repente, numas férias, né? A questão dos resultados estéticos, eles podem ser alcançados sem comprometer, por exemplo, a naturalidade do rosto? Tranquilamente. Porque quando você é bem indicado, foi como eu falei a você, se você indica uma bichectomia para a pessoa correta, Fica com o perfeito. perfil, fica ótimo. Aham. Se você indicar uma pessoa errada, eu já vi paciente que vai Casos, me né? procurar, que às vezes não tem afundado demais, afundou demais isso daqui, hoje eu tenho que preencher porque ela reclama, porque isso aqui ficou fundo demais, Fundo. quando ela E dá fez. para fazer essa reversão?
Não dá mais difícil, né? a gente vai ter que tratar com ácido hialurônico, vai ter que dar volume naquela Aí região entra que com a ela parte perdeu. preenchedor, É. né? Que foi o Mas, problema. mas o que eu falei para você é o seguinte, sendo bem indicado, não há problema. Perfeito. E foi o meu bate-papo hoje no Bom Dia Saúde com o Dr. Rodolfo Rangel. Já acessa agora as redes sociais dele. Lá tem vários conteúdos, né, Dr. Rodolfo? Isso E aí. muito obrigada e até a próxima, né? Mais uma vez agradeço. Obrigado. Obrigada. Olá, estou aqui com a doutora Maria Eduarda, ela é odontopediatra. Muito prazer, doutora, seja muito bem-vinda no programa Em Dia. Eu sou cirurgiã dentista, tá? Sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e ela é aí uma das instituições federais mais renomadas do país e eu gosto de citar isso com bastante orgulho porque é o que me fez ter a visão clínica que eu tenho hoje, que é totalmente baseada em evidência científica e em um cuidado de alta qualidade, tá? Mas a minha história ali com a odontopediatria, eu acho mais que é um propósito mesmo, sempre senti que eu iria trabalhar com crianças e então durante a minha faculdade eu já foquei nisso, nesse universo infantil e hoje eu falo que assim, embora eu que tenha escolhido essa especialidade, eu acho que ela também me escolheu e ela me acolheu, porque assim que eu comecei a trabalhar, minha primeira oportunidade já foi com odontopediatria. Então, desde então eu me dedico aí ao cuidado exclusivo dos pequenos. Quando que os pais devem sentir a necessidade de trazer pela primeira vez o bebê à odontologia, no caso? E qual é o critério, qual é a conversa que você procura ter com eles? A referência que a gente usa, né, quando a gente fala assim de primeira consulta, são duas entidades de odontopediatria, tá? Que é a Associação Americana de Odontopediatria e a Associação Brasileira de Odontopediatria, que é a ABOPED. Então, o que elas recomendam é que essa primeira consulta do bebê seja realizada preferencialmente no primeiro aninho de vida. Então, isso pode acontecer ou antes do primeiro dentinho nascer, no momento que esse dentinho está nascendo, ou até no máximo essa criança completar 1 ano de vida, tá? E essa primeira consulta é muito legal, é como se fosse um bate-papo mesmo, sabe? Porque assim, vou voltando com os pais, principalmente com a mamãe desde lá da gestação, para eu entender como que foi a gestação, como que foi o parto, para entender como que foi o desenvolvimento desse bebê até o momento ali da consulta, tá? E essa primeira consulta, geralmente os bebezinhos vêm nessa etapa quando o dentinho está nascendo. Então a gente conversa bastante com os pais sobre os sintomas que são mais comuns, né? E a gente aproveita para desmistificar algumas informações que acabam sendo passadas de geração em geração. E uma das principais é a febre, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando o dentinho está nascendo, geralmente a criança tem febre. E na verdade, assim, as evidências científicas mais fortes que a gente tem hoje apontam que a febre ela não tem mais relação com o nascimento desses dentinhos, tá? O que acontece é porque nesse mesmo período que o dentinho está nascendo, o sistema imunológico da criança ainda não está formado e a criança está descobrindo o mundo. Então ela está ali tateando o chão, tateando objetos, a gente está vendo o tempo inteiro a criança com a mão na boca, objeto na boca. E esse nascimento do primeiro dente, ele causa uma inflamaçãozinha local ali. Então a criança está levando o objeto em um lugar que está um pouquinho inflamado. Então a gente tem um nível aceitável, tá? Que é um estado assim de febrícula, até 37,5 que a gente considera. Passou de 37,5, 37,8, a gente já pede para que os pais se encaminhem ali para um pediatra mesmo, para poder fazer esse acompanhamento, porque tem alguma outra coisa acontecendo com essa criança, tá? Mas, além disso, a gente conversa sobre diversas outras coisas, sobre introdução alimentar, sobre o açúcar, né, que é muito importante, inclusive até os 2 anos, tanto pela pediatria quanto pela odontopediatria, é recomendável que não haja ingestão de açúcar, tá? E a gente conversa principalmente sobre a questão, então, da higiene bucal. Então é o momento que eu explico para os pais, né, sobre as técnicas de escovação, quais são as principais técnicas, qual escova que é recomendada, e a gente conversa um pouquinho sobre o creme dental, tá? Que as evidências também apontam que a partir do primeiro dentinho os papais já devem utilizar um creme dental fluoretado com no mínimo 1.100 ppm de flúor. E aí a gente vai orientar o pai quanto à quantidade de pastinha que vai ser utilizada naquele momento. Então assim, é um longo bate-papo, mas é muito legal, é uma consulta bem enriquecedora para os pais. Então a gente pede assim que até esse primeiro aninho os papais já estejam entrando em contato com algum odontopediatra para fazer essa primeira consulta. Uma dúvida muito grande que até eu mesmo tenho: dente de leite. O dente de leite ele tem que ser tratado e como é feita essa prevenção? Essa também é uma dúvida muito, muito comum, que eu escuto bastante. Inclusive, a gente escuta uma frase muito famosa, se o dente de leite vai cair, né, por que a gente precisa tratar? O que a gente precisa pensar?
Primeiramente, esse dentinho de leite, ele tá ali guardando um espaço para um dente que ainda vai nascer, que é o dente permanente, tá? Então ele atua como um mantenedor de espaço natural, ele tá ali guardando mesmo aquele espaço. Mas se essa criança, ela desenvolve uma cárie e essa cárie não é tratada, e ela perde aquele dentinho por causa dessa cárie, os dentes vizinhos, eles continuam se movimentando. E aí, eles vão fechar aquele espaço onde a criança perdeu o dente. E vai criar um problema de oclusão ali no futuro, sabe? Vai faltar espaço para o dente nascer, ou ele vai nascer em um local onde ele não deveria nascer, ou ele pode até ficar impactado e não nascer, tá? Qual é a importância dos pais levarem a criança no odontopediatra e não no dentista normal? Essa é realmente uma pergunta muito importante, né? Eu acho muito interessante a gente pensar na seguinte linha de raciocínio. Quando a criança nasce, desde o momento que ela nasce, ela começa a fazer um acompanhamento com o pediatra, né? E dali ela vai fazendo esse acompanhamento durante toda a vida, até ela virar ali um adolescente aí que para de passar com o pediatra. Mas esse mesmo raciocínio deveria ser utilizado também para odontopediatria, porque o odontopediatra, ele não é só um dentista que gosta de criança, um dentista que tem mais paciência para atender criança, não. Na verdade, assim, é um especialista, sim, que tem mais aptidão por essa faixa etária, mas é uma pessoa que estudou bastante, né? É uma pessoa que se aperfeiçoou naquela boquinha que ainda está em crescimento. Então, assim, a gente tem um olhar que é muito diferente, é um olhar treinado para detectar alguns detalhes que podem passar despercebido em uma consulta de rotina por um clínico geral, por exemplo, que não atende todo dia criança, né? Não tem aquilo na rotina. Então, para quem quiser me acompanhar, pode me seguir pelo meu Instagram, que é @doutoramaria.eduardab. Lá eu compartilho várias dicas de saúde bucal para as crianças, para os papais, tá? Eu posto vídeo também de consultas com as crianças para outras crianças verem também e já fazer esse condicionamento, essa coisa do manejo em casa. Então é bem legal. No meu Instagram, na bio, tem o link onde vocês conseguem entrar em contato comigo para marcar uma consulta. Vocês também conseguem me achar facilmente por uma busca no Google. Vou ficar muito feliz de receber a sua família e os seus filhos. Doutora, foi um prazer muito grande ter batido esse papo com você, tá? Desejo toda sorte e foi um prazer para o Programa em Dia receber a senhora no programa. Então vamos de Em Dicas agora? Eu estou aqui hoje na MP Guerra, pisos laminados e vinílicos, aqui com a Juliana, que é gerente comercial, e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente da estrutura e o conceito que eles levam para os clientes da loja, né? Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês que sejam bem-vindos aqui na nossa loja. A MP Guerra Pisos está aí há aproximadamente 20 anos no mercado, já de piso laminado e vinílico. A gente trabalha com as principais marcas do mercado. Target, Ospeflor, Duraflor, Eucaflor. Então a gente vende marcas que são consolidadas já no mercado há muitos anos. A gente revende esses pisos para o consumidor final. E em São Paulo, capital, a gente tem um serviço de instalação e a gente faz a venda e a entrega para todo o Brasil através do nosso e-commerce. É uma loja bem completa, né? São mais ou menos, você citou as marcas, mas ao total são mais ou menos quantas marcas que vocês trabalham? No total, 7. 7 marcas. 7 marcas. Tá. E hoje quais são os mais saídos, assim, que você vê que sai? Vocês também trabalham com piso autocolante, né? Sim, a gente trabalha com piso autocolante, mas hoje a nossa marca de maior saída é o Eucaflor. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente também a questão de instalação, de insumos, como é que funciona a questão dos pisos, né? Tanto os laminados quanto os vinílicos. O piso laminado e o piso vinílico, eles têm garantia de uso residencial de aproximadamente 10 anos. Mas a durabilidade ela é muito maior. Tem gente que instala piso que tem aí 30 anos de piso instalados. Perfeito. Questão de, por exemplo, de entrega, vocês atendem em todo o Brasil? Sim, a gente trabalha com transportadoras homologadas que atendem todo o Brasil, inclusive para consumidor final, áreas de difícil entrega, toda a parte de embalagem. Instalação. Instalação exclusiva para São Paulo capital. São Paulo capital. E hoje vocês estão localizados aqui na região do Tatuapé. Isso, nossa loja física fica no Tatuapé, mas a gente atende toda a Grande São Paulo para o serviço de instalação. E a entrega para todo o Brasil nas compras através do nosso e-commerce. E eu tô sabendo também que o atendimento aqui é personalizado, é isso? Exatamente, a gente tem consultores na MP Guerra Piso que são treinados para entender a necessidade do cliente e sugerir produtos que façam sentido com aquela necessidade. Não é a venda pela venda, é realmente vender a solução para o cliente. Perfeito. Eu tô sabendo aí que o pessoal de casa que estiver assistindo essa matéria aí tem uma promoçãozinha especial, né? Tem. Quem vier falando que assistiu nossa entrevista vai ter um preço especial. Pisos laminados a partir de R$ 55,40 metro quadrado
e o vinílico a partir de R$ 68,33, mais o frete. É isso aí. Então, pra você que busca aí dar aquela repaginada na sua casa, trocar o piso. MP Guerra Piso. Rede social. @mp_guerra_pisos e o nosso e-commerce é www.mpguerrapisos.com.br. É isso aí. Quer dar aquela repaginada na sua casa? MP Guerra É Pisos. isso aí, tchau, tchau. Gente, quem nunca parou pra comer um espetinho com aquele cheirinho de carne? Final de tarde a gente sai do trabalho, já tá com aquela fominha antes de chegar em casa. Aí vem aquele cheirinho gostoso, né? De espetinho, uma carninha macia. Mas hoje o Indicas está diferente, porque nós estamos aqui em Bragança Paulista e eu vim conhecer esse fera aqui dos espetinhos, que já tá super conhecido aqui na região. O Júnior e espetinho do Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Melhor agora, Que bom, né? Que bom. Olha, eu vou dizer pra você. Eu fiquei sabendo que aqui o espeto é de qualidade. Exatamente. Tem sabor, tem o tempero do Júnior. E é bom demais. É bom demais. É. E olha, minha amiga, meu amigo que tá em casa. Primeiro, antes de tudo, nós já sabemos, né? O espetinho de carne, coraçãozinho, frango, tem a farofinha. Mas olha só que incrível. Júnior, me conta. Hambúrguer de costela no pão francês. Aí você arrasou. Isso. É lanche de costela. Costela bovina desfiada, Olha, gente. feito com muito amor, carinho. Aí vai um pão francês, maionese caseira, vinagrete e a costela bovina, né? É praticamente um sucesso aqui na região, aqui no Aham. bairro. Bastante gente vem experimentar. Até então que, tipo assim, falta 2 horas para nós encerrar o nosso trabalho e já acabou. Acabou o lanche. Acabou. O pessoal vem 10 horas, tem lanche de costela? Não Acabou, amigo. E sai vem mais muito, cedo. né? Muito, muito, demais. Eu vi aqui o movimento, o povo quer o lanche, para o carro e buzina, já desce, pega aqui. Gente, negócio, eu vou dizer pra você, é chique demais. É eu vou gostoso. experimentar daqui a pouco. Mas agora, olha, o que a gente gosta de ter? Praticidade. Praticidade. Aí o Júnior, tão inteligente, depois desse lanche, ele criou algo melhor e mais prático na vida das mamães, no dia a dia que sai do colégio, não sabe o que fazer de janta. Tá preparado? Ó, ó. Tcharam, jantinha! A jantinha, a famosa jantinha. Um sucesso também. Agora tá sendo o carro-chefe aqui do Espetinho Júnior mesmo. É outra que às vezes acaba tão rápido que, nossa, não dá nem pra E explicar. tem a escolha, a pessoa escolhe Sim, o espetinho que ela quer ou a opção também da costela bovina desfiada. da costela desfiada. Olha só, eu vou provar essa jantinha, hein, Fique à Ju? vontade. Ó, tira um pedacinho de carne com a mão mesmo. Aí a gente pega aqui, ó, arroz, Farofinha, vinagrete, vinagrete. põe tudo. Ó. O que você achou? Muito bom. Muito. Vinagrete com a carninha, molinha. Ó, o bastidor tá todo mundo com água na boca. Júnior, É diferente. como que foi a sua história, assim, com o espetinho? A minha história do espetinho começou há 7 anos atrás. Eu tinha 14 para 15 anos, aí trabalhei um pouco no meu fornecedor, que é o Açougue Square. Trabalhei aquele final de ano, aquele freelance, e virando um ano ele tinha um carrinho de espetinho e deu a oportunidade para mim. E comecei a vender espetinho. Era bem novo ainda, às vezes ficava um pouco envergonhado e tal, mas conforme o tempo eu fui criando muito amor ao negócio de espetinho. Aí foi vindo clientes, amigos, aí de clientes virava amigo e hoje estamos aí, graças a Deus aí, faz 7 anos. Vamos dar uma mordida aqui pra ver se é bom também, porque É eu bom. sei que tá lá. É sensacional. Meu Deus, muito bom. E Júnior, vocês têm o delivery de vocês também? Como que é? A gente trabalha com delivery também, a gente estamos aí, vai fazer um ano já que a gente voltou na área de delivery. Graças a Deus está saindo bastante também pelo delivery, bastante gente está pedindo para... Essa jantinha deve sair um montão, né, no delivery. Sucesso. Como agora essa semana está sendo semana de rodeio, hoje saiu a doidado monte, essa né? jantinha. Aham. Gente, se eu morasse aqui em Bragança, eu ia ser sua cliente #1. E me fala uma coisa, assim, hoje o Júnior, né,
que empreende nesse segmento dos espetinhos, o que você deixaria aí de mensagem para quem quer também seguir um caminho igual você, assim, para empreender? Como que é isso para você ser jovem e hoje já construir um legado aí, né? Sim, exatamente, um legado. Eu falo que é persistência. Bastante gente vem, pede conselho, outras pessoas não pedem por, tipo, pensando que eu vou achar, mas eu, pelo contrário, quanto mais gente vem para me ajudar, eu ajudo. É dia a dia, você vai pegando amor, vai trabalhando, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é sobre o dinheiro, não é sobre o dinheiro, é sobre o amor ao que você tem. Uau! É isso que realmente traz ânimo para você todo dia. Às vezes querendo não é fácil, mas pé no chão, pedir força para Deus e ir para cima. É isso aí. Mas é coisa que, nossa, não dá nem para explicar. Tipo assim, o que Deus fez para mim no começo ou até agora. É coisa de outro mundo, para falar bem a verdade. Júnior, parabéns. Como que a gente acha você nas redes sociais? Porque eles têm a rede social, você pode vir aqui. Aqui, qual que é o endereço aqui? Aqui é a Avenida Antônio Pierotti, número 937, à frente do Açougue Square. Olha, é super fácil, viu, gente? Aí você chega aqui, já faz a encomenda da jantinha, do lanche, porque senão você não encontra. Já tô sabendo também. E qual que é o Instagram de vocês? O Instagram é Espetinho Júnior. Espetinho Júnior 01. Gente, o espetinho do Júnior é bom ou não é? Aê! Júnior, obrigado, sucesso. E eu vou continuar aqui, hein? Mandando ver no coração. Gente, eu acho que para complementar aí o sucesso, né, do Júnior, como vocês estão acompanhando aí o espetinho, eu acho que nada importante na vida que é a nossa base, a nossa família, o prestígio. E eu vou conversar Ana Paula e o Marcelo, pai, aqui, que prestigiam os filhos, né? Sempre assim, na linha de frente. Como que é legal ver um menino com 21 anos, né, Ana Paula, empreender e hoje ter todo esse sucesso que está tendo aqui o espetinho. Pra gente é uma satisfação muito grande em ver o projeto de Deus sendo realizado através da vida do meu filho. Porque eu sempre falei para ele que os princípios sempre são a base da família. Então ele criou um ambiente familiar onde ele traz bastante pessoas e através da vida dele vai alimentando e abençoando, né, as pessoas. É verdade. E para você, Marcelo, pai, agora falar, né, sobre não só vamos dizer, a qualidade do espetinho, mas ter um filho assim que teve uma visão junto, né, para empreender nesse mercado que a gente sabe que tem bastante concorrência. Eu tenho muito orgulho dele, que ele nunca desistiu, por mais difícil que foi no começo, já passou por muito altos e baixos, sempre com um sorriso no rosto, sempre tratando bem as pessoas e nunca desistiu, né? Que é um sonho. E todos que vêm aqui, ele cumprimenta, por mais difícil que esteja a situação, ele nunca baixou a cabeça e nunca desistiu. Ele é um grande orgulho mesmo, de coração, e sempre quando tem alguma dúvida, ele pede conselho, ele fala: pai, o que você acha? Pai, vamos fazer junto? Isso é muito bom, eu me sinto muito orgulhoso por ele. Que legal. E agora aqui o amigão do lado, braço cruzado, tá com medo? Não, tô com frio. O que você tem pra falar do espetinho aqui do Júnior? Ah, maravilhoso. Sou xará deles, também sou Marcelo. Eita, mas quanto Marcelo, essa cidade? Então todos os Marcelo tá reunido aqui hoje. E o espetinho dele é maravilhoso, a família dele é abençoada, ele é um menino abençoado e só tem a crescer, só tem a melhorar. Aí. E você, Pituquinho? O espetinho, todo dia que eu subo aqui, todo dia ele dá doce, dá o espetinho que eu quero e... É isso? Qual que você gosta mais? De queijo. Queijo? Então bora aqui, vamos aqui, ó, nessa gatinha. E aí, você? Tô vendo que você tá comendo churros, tá escondendo aqui o espetinho, né? Eu tô morrendo de frio. Oh, meu Deus. É muito gostoso. É eu gostoso? comi tudo. É? Ah, e aqui? Nossa amiga que sorridente. Fala pra mim da jantinha. Gosta de comer a jantinha aqui do Júnior? Olha, eu gostei muito, tava divino, volto mais vezes. Aê, vamos nessa família aqui, ó, que não para de comer.
Comer É que com o a negócio gente. tá bom. Comer com a gente mesmo. Fala pra mim, amiga. E aí, me conta, o que você... Você mãe, fala pra mim, essa praticidade não é bom? É muito prático. A gente correria, né? Não tem tempo de fazer janta mesmo. É uma delícia. Você tá com uma fominha pequenininha, você come espetinho. Você tá com uma fome maior, você come uma janta. É isso aí. E você, Pituquinha, o espeto é bom? Ele é gostoso. É? Você gosta? Então tá aprovado. E você, amigão? Tudo bem? Eu falando do espeto do Marcelinho, fico até bem com orgulho também, porque assim, eu sou um cliente dele faz tempo já aqui. Assíduo. Então não tem que falar, muito gostoso as carnes, o coraçãozinho, o atendimento dele. Quando ele não tá aqui, eu pergunto, cadê o Marcelo? Porque ele cativa as pessoas, né? Por isso que ele tá nesse crescimento. E isso é só o começo na vida dele, né? E é tão importante, né? O atendimento, eu acho que é tudo no lugar também, né? Além da qualidade e tudo mais, mas o atendimento, a gente se sentir bem. Você sente na sua casa, como se você estivesse fazendo churrasco na sua casa. E aí, você gosta do espetinho também? Acho muito bom. É? E qual que você gosta mais? De carne. Carne? Você gosta de coraçãozinho? Sim. Gosta? Eu também. Ele também vem? Então vou falar. O que você... Esse é de mim. Fala do espeto. O que você gosta de comer espetinho? Eu gosto de comer queijo também, mas aqui é muito legal, não pode divertir, né? Não pode brincar, fazer qualquer coisa, mas eu sempre gosto de espetinho, assim. Minha mãe sempre fala de espetinho, então. E você come jantinha aqui? Arrozinho ou você come só a carninha? Eu como... Conta a verdade. Eu como... Alguma vez eu como, assim, mas eu como... A jantinha? Como queijo, preguiça, já com carne. Então tá ótimo. Então vamos aqui, ó. Armando Júnior, fala pra mim. Você, olha, uma simpatia. Ela já chegou, olha, tem isso, tem aquilo, o lanche da costela. É porque a recepção, a gente fala, né, que é tudo, né? Que tudo começa na recepção. E isso a gente aprendemos, né? Desde pequenininha a gente aprendeu a recepcionar, né? Que nem a gente somos uma família que é todo mundo junto e unido. Às vezes, Marcelinho fala, eu preciso disso, tamo ali. Eu preciso daquilo, tamo ali. Por isso que a gente fala que a nossa família é tudo recepcionista. Gente, é super simpática. E você, amor? Eu sou irmã também do Marcelo e a gente pode falar que aqui todo mundo já trabalhou com o Peixinho Júnior, porque ela é irmã, eu sou irmã, ela é irmã, e sempre que precisou a gente estava ali. Teve uma fase que o Marcelinho passou, ele sofreu um acidente e ele quebrou o fêmur e ele não podia trabalhar com o espetinho, porque ele fica de pé. E a gente vestiu a camisa, não vai parar, a gente vai continuar, e ainda era daquele lado de lá, naquela esquina. E hoje estamos aqui, né, mais um tempo de vitória pra gente e é uma conquista. É isso aí, é sobre isso, né? E você, amor? Eu sou a Karen, eu sou a irmã do Marcelinho também. E é mais ou menos isso que a Larissa falou. A gente se ajuda, se precisar, estamos todos juntos. E é um orgulho ter o Marcelinho como irmão, pela experiência dele, né? Que ele não desanima, pode estar difícil, mas tá com um sorriso no rosto, tá atendendo bem os clientes. E pra mim é um orgulho também trabalhar com ele. Que linda! Deixa eu falar, agora eu vou falar aqui com a esposa do homem. A primeira dama, gente. Me fala, desculpa seu nome. Eduarda, me conta, assim, você vê um moço jovem, você com a sua família maravilhosa, tá aqui, hoje, sexta-feira, a gente abdica de muito tempo, né, pra se entregar no trabalho, você estar ao lado. E o que é pra você, assim, hoje ver o espetinho crescendo cada vez mais, estar com ele, com o Marcelinho, que eu tô falando de Júnior, mas vai Marcelinho, todo mundo Marcelinho. Então, me fala. É maravilhoso, eu só agradeço a Deus pelo marido que eu tenho, que ele é esforçado. Como minha cunhada falou, pode estar difícil, pode ter dias que, nossa, tá assim, impossível, mas ele fala, não, eu vou fazer dar certo. São muitos planos que a gente tem, então isso aqui foi um sonho praticamente, que foi assim, do nada. Então a gente sabe que Deus tá sempre ali com o Certibit. E é isso, agradecer a Deus que todos os linda! dias. Eu vou chorar também.
pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo homem que ele se tornou, pelo empresário, e eu sei que Deus tem muito mais pra gente. Amém. É isso, gente. Marcelinho, só tenho a te agradecer e que Deus abençoe tua família, os teus filhos, o teu estabelecimento, que é dia após dia. Sim. É aquela frase, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Deus abençoe. Gente, é isso. Obrigada. Uhul! Com 62 anos de muita história, muita tradição, hoje eu estou aqui no Chaplin, restaurante e pizzaria, com o Eduardo, com a Miriam, proprietários aqui do restaurante. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do conceito que eles trazem na culinária paulistana, né, gente? Quem não gosta de uma boa comida caseira, né, aquele sabor paulista, assim. Conta pra gente um pouquinho da história, Eduardo. Seja muito bem-vindo. São 62 anos de história que vem de uma família, né? A minha família, a família do meu sócio, são espanhóis, vieram da Galícia. E hoje eu e ele tocamos aqui o restaurante, junto com a Miriam, que é minha esposa. E é isso, é um restaurante bastante familiar. Aqui, se você não chega com fome, você fica, né? Porque o cheiro é sensacional. Conta pra gente um pouquinho o molho. Fiquei sabendo também que é um diferencial da casa, né? Da parmegiana. Os nossos pratos aqui, a receita desses pratos são muito antigas. E desde o começo até hoje são feitos igualmente. Então, às vezes a gente tem clientes aqui que mudou para outro estado, chega aqui 10 anos depois, ele quer comer exatamente igual. E ele vai encontrar. Essas receitas todas, elas são receitas paulistas, como eu estava dizendo para você. Esse pintado na brasa, por exemplo, ele surgiu aqui em São Paulo, por exemplo, dentro da culinária, gastronomia paulista, por exemplo, quando eles tinham aquele foco de entrar pelo interior aqui e tinham que alimentar aquela comitiva toda que ia. E então eles pescavam esse peixe, que é um peixe grande, assavam na brasa e alimentavam todo mundo com ele. E agora também temos as bebidas, né, os drinks. Aqui a gente tem um Muscal Mule, que tem um creme leva uma espuma de gengibre com raspas de limão. A gente tem uma caipirinha aqui com limão e maracujá e um aperitivo de pitaia. Tá, e que eu já vou provar também. Agora também estou sabendo, gente, que tem, além de ser um diferencial por si só esse restaurante, a pizza. Sim. Nós até mencionamos que ela é crocante, mas assim, você tá em casa, está acostumado, vou pedir um sabor, vou pedir 2. Conta pra gente um pouquinho. Sim, é porque aqui a gente faz 3 sabores, né? E a gente não tem tanto para delivery quanto aqui no salão, a pessoa que pede os 3 sabores que ela pediu. Muitos lugares você só pode fazer meio a meio. Não, aqui a gente continua fazendo 3 opções incríveis para você. 3 opções de sabores. E chega aí na sua casa, né? Chega na sua casa, né? Vamos comer aqui, ó. E o diferencial também aqui da casa é que os próprios garçons, eles servem os pratos, né? Isso. Aqui nós temos um sistema que se chama inglesa indireto, né? E eles são acostumados a servir todos os pratos. Eu não sei se você percebeu, ele cortou esse filé com a colher. Com a colher. Então é um filé extremamente macio, gostoso. Vamos ver se você... Coloca macio nisso. Maravilhoso. E realmente o molho... Gostou? Diferenciado, assim, absurdamente. Olha, gente, não é nem 100%, 1000% aprovado. Bom, eu vou ficando por aqui, então pra você que quer comer uma boa comida paulista e tomar aquela caipirinha, é só vir aqui no Chaplin, né? Sim. Vou ficando por aqui, muito obrigada. Vem pro Chaplin. Sejam sempre bem-vindos. Eu vou ficando por aqui. Esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.